programa Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio o ortopedista Dr. Giovanni Benedetti Camisão. Nós estamos tratando sobre as doenças congênitas. Já conversamos sobre algumas, no desenrolar agora da gravação do programa. E agora nós vamos conversar sobre o pé plano valgo. Doutor, o que seria isso para quem está em casa? O pé plano valgo é uma entidade muito comum de aparecer, é o famoso pé chato, Uma coisa que é uma patologia que leva bastante as mães, os pais ao consultório médico, bastante comum. Na verdade, pé plano valgo, ou pé chato, ou pé de pato, que o pessoal fala muito, é a ausência de uma curvatura na parte interna do pé, que faz com que a criança tenha uma maneira, às vezes, estranha de caminhar, um pé esborrachado, e muitas vezes pode ter também dores e calosidades, etc. Então, assim, numa fase do crescimento, quando a criança nasce, todas elas têm o chamado pé plano ou pé chato. Em torno dos 7 anos de idade, seria um tempo limite onde essa afecção, por natureza, é completamente solucionada. O tratamento ortopédico varia de acordo com a necessidade de uma palmilha, ou até em casos mais extremos de cirurgia, quando a criança tem calosidade nos pés, dor nos pés, por eles serem exatamente planos, dificuldade em fazer uma atividade que exija um pouco mais de esforço, uma corrida, uma atividade física que a criança é muito comum fazer, isso leva a crescer essa dificuldade. Muitas vezes também a criança passa a destruir muito rapidamente os calçados, isso torna-se economicamente inviável. A criança já cresce rápido, os pais têm que comprar as roupas e os calçados muito rapidamente. Mas mais uma entidade que ainda faz com que isso se acelere, então muitas vezes começa a ficar difícil até economicamente, inviável economicamente. Então o tratamento basicamente na fase inicial se observa, porque faz parte do desenvolvimento da criança ter essa fase de pé chato. Se a criança passa a ter essas alterações de dor, calosidades, etc., pode-se pensar no uso de uma palmilha. Palmilha essa não para efetivamente fazer com que a curva se forme, porque é a natureza que faz essa curva ou não. E em casos mais extremos, até cirurgias podem ser feitas se há uma falha do tratamento conservador. Os pés planos basicamente se dividem em flexíveis, que são os mais comuns, que isso só o ortopedista consegue ver, e os rígidos, que são os mais difíceis de tratar, que muitas vezes vão para a cirurgia. Basicamente seriam em linhas sumárias o que é o pé plano ou pé chato. E o pé cavo? O pé cavo nada mais é do que o contrário do que o pé chato, ou seja, é a acentuação da altura desse arco plantar medial, que também pode levar a situações de dor e calosidade nos pés. Só que uma coisa interessante em relação a pé cavo é que muitos pés cavos podem ter origem neurológica, e aí está o grande problema disso. Então, assim, patologias como distrofia muscular, por exemplo, neuropatias periféricas, começam com o pé cavo, com o pé se entortando, começa a aumentar a curvatura, a criança começa a ter dificuldade para caminhar. Então, suspeitando-se, olhando isso aí, na suspeita, leva-se ao ortopedista, que vai detectar se é um pé cavo natural da criança, que também pode ser um tipo de pé, ou se é um pé cavo que, segundo a suspeição do ortopedista, pode ter origem neurológica. Ele encaminha para o neuro infantil, para detectar, e o tratamento basicamente é feito também com o uso de palmilhas em alguns casos, cirurgias também, ou por observação. Doutor, e os joelhos valgos e varo? Joelhos valgos e varos são também patologias que também levam muitas vezes os pais aos consultórios. O joelho valgo nada mais é do que a aproximação dos joelhos, em geral, abrindo a parte dos tornozelos. É como se fosse uma figura de X, uma letra X, por exemplo. E o joelho varo é o contrário. Os joelhos se afastam e entram os tornozelos. Basicamente também, tanto os joelhos valgos quanto os varos são fases de crescimento, fase de alinhamento das crianças. A criança nasce, vamos dizer, com a tendência ao joelho em varo, ou seja, o afastamento dos joelhos. Em torno dos 3, 4 anos de idade, o que é varo, ou seja, o que está para fora, começa a se transformar em valgo, ou seja, vai para dentro.
Até que aos 7 anos mais ou menos, em teoria, né, os joelhos estão alinhados, com leves aproximações ou leves afastamentos, leves valgos, leves varos. O exagero dessas estruturas, desses alinhamentos, tanto para afastamento, varo, como com aproximação, valgo, são tratados, muitas vezes com cirurgias, alguns casos em aparelhos, hoje não tanto, né? Porque a longo prazo, tanto joelhos extremamente valgos quanto extremamente varos podem gerar processos de desgaste precoce nas articulações do joelho. Então isso pode gerar a longo prazo dores crônicas e acabar tendo que fazer próteses no futuro ou cirurgias corretivas também. Então se tu puderes tratar isso mais precocemente, deixar com alinhamento natural, é mais interessante, claro. Você pode procurar o Dr. Giovanni, o senhor pode deixar contato? Claro, eu trabalho na ortoimagem, aqui no centro de Tubarão. O telefone é 3631-1400. Então, quem precisar de alguma visualização, alguma dúvida da parte ortopédica infantil, estamos lá para dirimir qualquer dúvidas. Doutor, muito obrigada pela sua presença, por dispor dos seus conhecimentos para nós, né? Eu agradeço e estando disponível para qualquer outra possibilidade de vir aqui, com o maior prazer. Que bom. O programa Estação Saúde de hoje termina aqui, mas você pode sugerir temas para o programa através do e-mail estaçãosaude.unisutv@gmail.com, sempre em nome da loja Querc Brulli do Farol Shopping. Se você procura por um look legal, diferente, com marcas exclusivas, vá até a loja. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.